say you care goes to that kind of place. Knee deep in the hoopla, sinking in your fight. Too many. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem vos fala é Rodrigo Carboni, Rodrigo Resenha. E sim, retornamos para falar dela, a série Demolidor Renascido, Demolidor Born Again, a nova série da Marvel, a aposta aí da Marvel, saindo semanalmente às terças-feiras. E hoje falaremos dos últimos 2 episódios. Você aí que notou que a gente sentiu falta da gente, né? Tipo, calma aí, não teve essa semana passada degustando séries sobre Demolidor? É porque a gente juntou, né, os 2 episódios aí, o episódio 3 e o episódio 4, e chegamos aqui para trazer nossas análises, lembrando que com spoilers, tá bom? Tá bom? Como eu sempre digo, né? Sim, eu tô falando no plural, não é porque eu aqui e a minha outra versão, ou eu tô maluco aqui com as minhas personalidades. Eu estou muito bem acompanhado do meu fiel parceiro, amigo, mestre Josimar Carlos. Queridos, tudo bem? Vamos falar aí, você sabe que eu gostei bastante do 1 e do 2. Então, vamos... Imagina o que ele achou do 3 e do 4, imagina o que... Vamos lá, né? Olha, vou dizer o seguinte, começar assim até pra galera ficar atenta aí e continuar ouvindo o podcast. Lembrando que, recadinho importante, dá aquele like aí no seu agregador de podcast favorito, você consegue nos avaliar, colocar sua nota aí, dá 5 estrelas, viu? Spotify você consegue colocar ali as 5 estrelas, isso ajuda muito a ranquear o nosso podcast cada vez mais alto, fazendo com que a mensagem do Degustando Séries ou todos os nossos podcasts aqui do Podverso da Geek Universal chegue para as pessoas, então o nosso Podverso da Geek se expanda aí, e então é muito importante isso, e também nos seguir nas redes sociais, no @multiverso.dageek e no @resenha pós-créditos aí, no Instagram, no YouTube, TikTok, procura, vai na tua rede social favorita aí, procura pela gente, mas no Instagram tu vai achar com certeza, no YouTube com certeza, as demais pode ser que sim, pode ser que não, mas procura que a gente tá por aí. Bora falar desses 2 episódios, lembrando que eu falei até que bem dos primeiros 2. Sim. Será que eu vou falar? Será que eu ainda estou gostando? Ainda estou gostando de Demolidor? Essa é a frase, né? Ainda estou gostando de Demolidor. Fica aí com a gente. Degustando séries. Então bora lá, meu caro Josimar, você aí, nossa caríssima e caríssimo ouvinte. Demolidor Renascido, episódio 3, que parece um pouco meio ali Law and Order ali da vida, ali, sabe? Ficou pra mim um episódio de tribunal, né? É o episódio ali que tem o julgamento do nosso querido Pig Branco. O episódio 4 é talvez um episódio muito aguardado aí, né? Que todo mundo comentava bastante sobre isso, que é o reencontro, né? Entre o Demolidor e o Justiceiro. Esses 2 episódios eles meio que tem uma certa sinergia, né? Porque a trama do 3 se interliga, né, com a trama do 4. Vamos ser bem sinceros aqui. Aquela questão que a gente falou no primeiro Degustando, a gente comentou sobre um possível spoiler, né? Porque vai acontecer tal coisa. Já caiu por terra. Porque já aconteceu. Já aconteceu. Que era o quê? A morte do Tigre Branco. O Tigre Branco foi assassinado, né? Ele foi inocentado e depois ele foi assassinado no final do episódio 3. Dá a entender que tinha sido o Justiceiro, né? Mas... Isso, devido à cena que você viu lá,
que é um spoiler cortado, né? Foi um spoiler em off É, da nossa gravação. Vocês que não entenderam muito mais que, né? Quando a gente fez. E esse era o aí, spoiler. esse era o spoiler e tal, porque nas filmagens a gente via ele, né? Era o, entre aspas, o justiceiro, porque você via a caveira no peito e tal. Então, é o que o episódio mostra, né? É o que ele quer te mostrar. Mas assim, vendo no episódio, né? Claramente dá pra ver que não é o justiceiro, né? Exato. Até que assim, nas gravações, se eu não me engano, quem gravou a cena foi o próprio John Bertal, né? É porque nos Foi. bastidores parecia ele. Nos bastidores aparece ele. Então, assim, pode ter sido também uma coisa que foi feita para nos enganar, né? Colocaram ele gravando lá a cena, mas no fim não é ele, Não entendeu? era ele. Não era ele, né? Mas assim, Josimar, como é que está a sua percepção com o Demolidor? Olha, então, o primeiro e o segundo, tá? Vocês, quem escutou aqui, que se você não escutou ainda, né? Relembrando, volta lá, um Degustando 258. Inclusive, Kaique estava conosco hoje, né? Exato. Ele não está conosco por problemas pessoais, mas tudo dá certo. Semana que vem ele volta para comentar com mais 2 episódios que a gente. E eu falei lá, o primeiro e o segundo, eu acho que tem coisas muito boas. Muito boas. Só que eu acho que fica meio caótico tudo ali, sabe? É muita informação e eles matam, entre aspas, a série da Netflix de uma maneira muito precoce, pra querer já, tipo, fazer o seu universo, falar pra você, ó, esquece tudo aquilo que você viu lá, mano. E agora é o nosso Demolidor Sim. aqui, entendeu? Demolidor do MCU aqui. Eu acho isso acontece muito rápido. E é várias tramas, uma atrás da outra, e eu acho que os 2 episódios ele ficam meio mornos e tal. Aí chegou o 3 e o 4. E eu não sei como é que foi a percepção do Messi, mas eu acho que ele já não gostou tanto do 3 e do 4, eu acho. E talvez aqui a gente vai fazer uma troca. Olha só, meus caras. Ô, Talvez faremos louco. uma troca. Porque eu, Josimar, me senti mais animado com o 3 e com o 4. O 3 e o 4, pra mim, é a série do Demolidor que eu queria ver. É o início de uma preparação. Eu espero que a partir do 5 eles não matem isso daí. Né, não volta a ficar outro ponto, porque a gente não tem cena de ação, vamos botar assim, no 3 e no 4, né? Não tem cena de ação aqui. Então, é mais uma construção dramática de personagem. Primeiro, o episódio 3 é mais o Tigre Branco, né? O Hector Ayala. E ali no episódio 4 é mais a questão do Demolidor, mais uma construção dele, e ao mesmo tempo a construção do Rei do Crime. Então a gente constrói as duas facetas. São 2 personagens que estão tentando esconder o seu verdadeiro eu. Então, o episódio 4 eu acho que ele fica muito focado nesses 2 pontos. Então, eu acho que a série começa a tomar forma nesses 2. Eu acho que as tramas, uma não tenta atropelar a outra, ela vai indo de maneira mais condensada. E o que é foco aqui, eles começam a mostrar, sabe? Então, acho que, pra mim, pelo menos, o 3 e o 4 acabam sendo melhores e é o que eu queria ver. Eu sinto um pouquinho da vibe Netflix no 3 e no 4, sabe? Nessa construção do personagem, esse drama ali dentro e tal. Eu acho que a parte do tribunal também me lembrou muito, né? Algumas questões da série da própria Netflix. Sim. Eu acho que ele é bem construído nesse ponto. E assim, o episódio 4, pra mim, ele tem uma das melhores cenas de que eu vi, assim, de um diálogo tão forte, que é o Justiceiro com o Demolidor, né? A única aparição do Justiceiro lá no episódio 4, basicamente quase no final do episódio. Acho que dura o quê? Uns 5 minutos, mais ou menos, talvez, um pouco menos ou um pouco mais. E a cena dos dois, esse debate verbal entre os dois, eu achei inacreditável, assim. Inacreditável, os dois atuando muito bem, fazendo ali a essência dos seus personagens, né? O Frank do jeito que ele é, o Demolidor com aquilo dentro dele que ele não quer soltar. Inclusive é esse diálogo que meio que abre as portas pro Demolidor se redescobrir, Exato. né? Exato. Eu gosto muito do episódio 4, até mais que os demais. Eu vou dizer o seguinte, tá? O 4 eu gostei. Tá? O 4 de fato eu gostei. Claro, por todo o peso que tem do Demolidor e do Justiceiro juntos novamente. Acho Sim. que a cena deles é uma cena muito boa, muito forte, porque ela fala muitas vezes no silêncio, assim, sabe? E tu entende que aquele diálogo que tá acontecendo ali
Ele é muito maior do que de fato, do que a gente tá vendo, né? Do que a gente tá escutando ali, eles falando sobre o que eles carregam dentro deles, o Justiceiro, sobre a, o peso que ele tem, né? De sempre ter lembrar da família dele, lembrar do filho dele, né? E de certa forma ele meio que cagar pro mundo, assim, né? Tipo, o que até ele fala isso, né? Ele diz, olha o que eu ganhei de volta, sabe? Por fazer o bem, né? Um bem maior, que nem o Matt Murdock fala ali, né? E o próprio Matt pela questão de não conseguir tocar no nome do Fog, né? Tipo, falar no Fog, Sim. né? Desestabiliza ele, e é um sentimento meio que do tipo assim, ele se sente culpado, né? Ele se sente culpado de não ter salvado o amigo, né? E também o fato de que a justiça em si não aconteceu, né? O próprio Cicero, ele usa isso muito bem, né? Ele fala assim, e o Fog pegou perpétua? A morte dele é perpétua, né? Tipo, O mercenário, né? isso, do mercenário. O Justiceiro fala isso pra ele, né? Ele fala isso pro Matt, né? Do tipo assim, porque ele pegou perpétua, sabe? O Matt fala pra ele, mas aí o Justiceiro rebate ele, tipo, tá, e o Fog? Qual foi a sentença dele, né? O Matt, ele tá esse conflito interno, assim, entre seguir acreditando numa justiça, né? E defendendo a justiça como o advogado Matt Murdock, ou se ele daqui a pouco vai ter que botar para fora o seu demônio, né? Colocar para fora o Demolidor para de fato agir, né? E por outro lado acontece também o que a gente vê lá com o Rei do Crime, né? O Rei do Crime tá ali fazendo terapia, né? Tentando ser uma nova pessoa. Mas a gente vê que até nessa maneira dele de ser uma nova pessoa, ele ainda é o Rei do Crime, né? Ele ainda tem ali dentro dele aquela maldade, né? E isso fica muito claro no final do episódio, né? No final, eu acho que é a última cena. Não, minto, não é a última cena, porque pra mim tem um ponto nesse episódio 4 que não precisava, tá? Que eu acho que foi muito mal utilizado. Que é o quê? Ele inicia, se eu não me engano, com o Moose aparecendo lá no metrô, né? Se eu não me engano é isso. Finaliza com ele. E finaliza com uma cena pós-créditos dele lá, extraindo o sangue da vítima dele lá, né? A cena mal colocada, na realidade, né? É mal colocado, é mal montado. Porque ali mostra que o Mills nas HQs, ele é um cara extremamente sádico, entendeu? Ele é muito sádico, assim. Então, acho que essa cena ela tinha que ter, só que ela podia ter sido... Ela podia ter juntado ela com a primeira, sabe? Poderiam. Pra mim ficou muito mal montado, porque ele aparece no início lá no metrô, depois aí depois desaparece e volta pra trama do Matt lá, enfim. Aí depois no final, de novo, do nada, sabe? Eu acho que o final mostrando lá o Demolidor vendo os vários uniformes dele lá. Ele tem uma como que é? Ele tem uma Demolidor Veca, né? Demolidor Verna, sei lá como que é. Sim. Que ele guarda tudo lá. E ele vendo, né, todos os uniformes dele e ele, tipo, meio que treinando lá em cima e ao mesmo tempo o Rei do Crime lá com o Adam preso. Pra mim essa cena, tipo, pra fechar, mano, excepcional. Seria ótimo. Eu acho essa cena muito boa. Aí do nada vem o Mills lá, pô, pegando o cara. Do nada. Sabe? Pra mim isso ficou muito mal. Foi uma escolha muito errada, assim, de montagem, assim. Né? Poderia ter sido colocado num outro momento, que nem tu falou, pode ter sido no início do episódio. Né? Que aí tu gera curiosidade de quem é essa pessoa, né? De quem é esse vilão. A gente sabe quem é, né? Não, a gente sabe, mas tem pessoas que não sabem. Tem pessoas que não sabem. Mas sabe por que tem pessoas que, se prestarem atenção, vão saber? Porque assim, a gente sabe porque, né? Produção, escalação de elenco, mas assim, o ator que vai ser ele, só apareceu 2 vezes na série. Sim. Uma como Mills e outra como ele mesmo, né? Vamos dizer assim, entre aspas.
Sim. E aí o que acontece? Nesse episódio 4 ele não aparece. Você não vê o ator. Certo? Você Sim. não vê o ator. Só que o nome dele tá acreditado. Aí, tipo. Aí complica, né? Entendeu? Aí pega, né, surpresa, velho? uma surpresa. O cara não apareceu, ele só apareceu uma vez. Eu acho que é no episódio 1 ou no 2 que ele aparece. Acho que é no 2, né? Ou é no 1? É no episódio que ela lança o livro O livro. dela, né? É no 1, não é ou não? Ela já tá com ele, né? Ela já tá com o Matt quando ela lança o livro. E já tá com o Matt. Ah, então é Já no tá com o 2. Matt. Acho que é no 2, então. Aí o cara não apareceu mais, velho. Aí de repente tá lá nesse quarto episódio, tá o nome dele acreditado, né? Então, né? Pô, vocês querem que as pessoas. Vocês querem esconder quem é o Muse? Então faz direito, né, cara? Tipo. Aí você tá de sacanagem, né? Tipo, não divulgasse, porque quando falou que esse ator estaria na série, já havia sido dito que ele seria o Muse, então, sabe? Então, tipo, não divulgasse, era só guardar segredo. Mas, vamos ver. Eu acho que o retorno do Demolidor provavelmente vai ser nesses próximos 2 episódios que vão sair juntos, né? E vai ser ou por causa do Muse mesmo, que já vai começar a fazer o seu banho de sangue ali, ou o Rei do Crime também, né? O Rei do Crime deve aprontar alguma coisa aí. Algo Sim. meio forte, né? Porque a tensão dele, ela tá aumentando, né? Tanto Sim, ele tá em ebulição, né? Tá em ebulição. Tá em Ele tá ebulição. Sabe qual que é o ponto que mostra em ebulição e que é sutil nesse episódio 4? São 2 momentos. Mas são sutis, porque eles poderiam ter feito ele explodindo, batendo em alguém, sabe? Aquele. Qual que é o nome dele? O gurizinho lá que O fala- Daniel, fala- o filho do Isso. Soprano. O filho do Soprano. Aham. O Daniel, pô, eles podiam ter feito ele explodir ali, né? Ter dado um supapo na cara do maluco que entregou ele pra Bibi lá. Mas eles não fazem. Eles fazem de uma maneira sutil. O Rei do Crime, todo momento, ele fica mexendo a mão. Todo momento, assim. Então, tipo, isso pra quem tem ansiedade sabe o que é isso. Ele fica todo momento, você vê ele mexendo. Acho que nos primeiros episódios a câmera focava na mão dele. Aí, graças a Deus, né? A partir do 3º episódio já não fica focando a todo momento. Mas sempre que ele está em cena, você sempre repara na mão dele, ele tá sempre lá com a mão mexendo. Ele sempre fica com essa mão mexendo, a ansiedade dele comendo. E 2 momentos que vão culminando, que vão mostrando isso já na face dele, é quando ele tá escutando as crianças cantando, né, cara? Que, pelo amor de Deus. Ali Sim. ele segurou, velho. Ele Ali- fica tipo assim, pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo aqui? E foi tipo, ai, eles vão cantar mais uma. Não, Não, tá bom, tá tá bom. bom. Tá bom, não, tá ótimo, gente. Vocês cantam Chega, bem pra chega, caramba. Aí depois ele vai lá no negócio da Letônia lá e os caras cantam a mesma música, né? Então, tipo, esses pontos sutis. Então ele vai explodir, cara. E eu acho que ele vai explodir, tipo, em público. Sabe? Alguma parada vai acontecer e ele vai explodir em público, assim. E vai ter, óbvio, um embate com o Demolidor, porque, né, por mais que seja clichê, a gente quer ver Demolidor brigar com o Rei do Crime, né, mano? Entendeu? Não tem outro ponto, sabe? Muse pode estar aqui, mas, né, alguma coisa tem que acontecer, né? 2 pontos mais em referências a HQ, mestre. Depois que a gente fez os 2 primeiros episódios lá, falando do Tigre Branco, eu confesso que eu não conhecia muito do Tigre Branco. Né, eu sabia que ele era o Hector Ayala e tal, né? Era um herói latino e tal. Mas eu não sabia muito. Eu não conhecia história de HQ dele, nada. Aí quando você falou né, lá na época do spoiler, que era a morte dele, eu fui procurar. Falei, será que ele morre na HQ, mano? E ele morre quase da mesma forma que ele morreu na série. Daí ele é acusado justamente de um crime. Que aí é um arco ali da HQ que aborda muito essa questão social, né, o preconceito que ele sofre por ser um herói latino, e ele é colocado ali como se ele tivesse cometido esse crime, ele é preso, só que ele é assassinado, mas não é inocentado, diferente do que aconteceu na série, que ele é inocentado, ele sai, nas HQs não, nas HQs ele é morto, e depois que ele morre, que ele é inocentado, então tipo, sabe, aí fica aquela coisa, aquele clima chato de o cara foi morto, sendo que na realidade ele era inocente. E aí, a sobrinha dele, Angela Ayala, ela assume o legado do tio e vira Tigresa Branca.
Então acho que já é uma coisa que a série colocou aqui. Que a gente já vê toda a fúria da Angela ali no episódio 4, né? Então isso meio que já demonstra que talvez por um futuro aí ela vai assumir como Tigresa Branca, talvez até tipo nos Jovens Vingadores ou vindouros filmes por aí, que na época ela participa bastante de coisa também com o Homem-Aranha. Então isso foi um quesinho, sabe? Já contrataram uma atriz também que é um pouco mais jovem, então isso pode acontecer mais pra frente, mas a Angela vira a Tigresa Branca, então depois que o tio dela morre, então mais uma coisa da HQ. E outra coisa da HQ, aqui pode ser um spoiler. Pode ser não, porque depois que eu descobri que esse arco da HQ, do Demolidor, eu já tenho 100% ou talvez 200% de certeza que isso vai acontecer na série. Sabe? Então, escutem aqui um possível spoiler rumor, mas já saibam o que vai acontecer, gente. Aí depois que eu descobri, eu falei, é isso, cara. É isso, não tem outro. Não tem outro. Que é a morte do Fog. Nas HQs, tem um arco que o Demolidor é quem ele é. Né? Eles revelam quem é o Demolidor e ele é preso. E quando ele fica preso, é óbvio que todo mundo que está lá, que foi preso por ele, quer matar ele. Só que ele consegue se safar, né? Ele consegue usar todos os seus poderes, usar o seu senso ali e conseguir se vencer de todo mundo. E aí os presos, é óbvio, vão querer fazer o quê? Atacar um ente querido dele. Então, junto ali com policiais, com um monte de gente, quando o Fog vai visitar ele, na hora que ele tá saindo, eles conseguem fazer um esquema lá de trancarem o Fog na cela e os presos batem muito nele. E aí o Matt, que tá do outro lado, ele apenas escuta o amigo dele apanhando, que é o mesmo esquema que fizeram na série com ele escutando ele lá baleado no chão. É o mesmo processo. Aí depois que ele tá apanhando, ele toma uma facada e é dado como morto. Algumas HQs depois existe um outro arco que mostra que o Fog não morreu. Ele foi socorrido e foi colocado, né, no sistema de proteção de testemunha e ele estava em um local ali isolado pelo FBI. Aí depois ele consegue fugir do FBI e conta pra todo mundo que ele fica chateado de não ter falado pro Matt, pra esposa dele, que ele tem uma esposa na HQ, que ele estava morto. Ele foge do FBI e conta. Então, tipo, aqui o Fog tava num grande caso. Então acho que ficou evidente assim pra mim, depois que eu descobri esse arco da HQ, que é isso que aconteceu. Ainda mais com o fato de que ele e a Kari estão confirmados na segunda temporada, né? Então, pra mim, fatos. O fato de que ele não morreu, ele tá como proteção ali de testemunha pelo FBI, provavelmente em algum outro lugar aí. E faz sentido, hein? Faz sentido. Faz sentido. Ele tá num caso grande, né? Isso dá pra você entender naquele comecinho. Ele tava num caso grande, verdade. E ele tava protegendo. Uma das testemunhas, não? Algo assim. Isso, que liga pra ele, né? Aquela pessoa que liga Isso. pra ele. Então, tipo, faz sentido. Faz total sentido e pra mim ficou ponto, sabe? De que vai ser isso, que esse arco vai ser usado ali nas HQs, então. Mas eu espero que isso seja muito bem feito, sabe? Bem feito, exato. Porque a morte dele, ela tá causando algo no Matt que tá dando, tipo, toda uma camada pra série. E aí você voltar com o Fog vai precisar. Vai ter que saber, né? Porque HQ é HQ, mas aqui na série você vai ter que saber como é que você vai fazer isso, né? Senão tudo que você tá construindo do Matt vai cair por água abaixo, né? Perde toda a noção, né? Ainda mais depois desse background que eles estão construindo, perde impacto, né? Ainda mais depois desse diálogo com o Justiceiro, né? Tipo, Ainda mais se depois não disso. souber fazer, não, tem que saber fazer, tá ligado? Tem que saber. E eu, no lugar deles, eu só traria ele de volta na segunda temporada, não traria na primeira. Sim. Sabe? Não Poderia ser até um spoiler, né? Spoiler não, perdão. Uma cena pós-créditos no final dessa temporada agora. Com ele a na cena cama pós-créditos é o Fog aparecendo numa praia, sabe? Um bagulho assim. Pô. Porque se fizer igual a HQ, ele tá tipo num lugar meio que isolado, assim, com o FBI protegendo ele. Ele tá tipo num quarto lá com o FBI protegendo ele, tá ligado? Porque ele tá isso, ele não pode sair de lá, o FBI tá ali protegendo ele, então tipo, não deixa ele ter contato com ninguém. Então, talvez seja isso, sabe? Algo grande que possa levar pra uma segunda temporada também, né? Nesse ponto aí.
Algo que faz o Demolidor voltar também pra Hell's Kitchen, porque uma coisa que tem que acontecer, querendo ou não, é Demolidor voltar pra Hell's Kitchen, porque faz muito mais sentido, sabe? A essência da série tá lá, né? E todos os outros personagens podem aparecer também por lá, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Mas eu acho que esse ponto aí vai surgir, viu? Não sei se nessa primeira, mas a morte do Fog acho que vai ser tratada da mesma forma da HQ, assim como eu falei aqui do Tigre Branco, né? Tigre Branco, pelo menos, querendo ou não, foi basicamente quase igual. Aí vamos ver. Eu tô curioso pra saber agora como é que vai ser o retorno do Justiceiro, porque é impossível que a aparição do Justiceiro seja somente essa cena do episódio 4, né? Não vai, né? É. Não pode, né? Não pode, porque eu lembro de bastidores com ele uniformizado, né? Com a caveira no peito, tudo e tal. Então, e sem barba, né? Tem cenas de bastidores que ele tá com a E caveira sem no barba. peito lá e ele tá sem a barba e tal. Então também por algum estopim, alguma coisa, ele vai voltar, porque ele tá meio recluso também, né? Ele tá tipo o Matt também. Então, os dois vão ter que voltar ativo aí por algum motivo.